Oséias, capítulo de número 2, do verso 14 até o verso 15. Só por nos dar uma direção, a gente deu um título à nossa mensagem. E o título é O Lugar do Deserto na Espiritualidade Cristã. Se há que há espaço no deserto para a nossa espiritualidade. Queria convidá-los a ficar em pé e fazer a leitura, ou ouvir a leitura que será feita do capítulo 2, do verso 14 até o verso 15. A palavra de Deus diz assim: Portanto, eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Gostaria de orar mais uma vez. Te somos gratos, Pai, de nosso Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos faz, ter esse momento de ser moldado à imagem de Jesus, por meio da Tua palavra pregado a nós. A gente sabe o poder que a Sua palavra tem, estamos todos aqui submetendo a ela, Senhor, nos humilhando diante da grandeza que é a Tua palavra, e nos oferecendo ao Senhor essa noite por mudança. Se o Senhor encontrar em nós alguma coisa que lhe desagrade, o Senhor tem a oportunidade de nos transformar. Somos do Senhor, a igreja é Tua, então faz a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Esses dois versos que foi lido, ele pode ser percebido como sendo os versos mais lindos, mais entusiasmantes, se é que essa palavra existe, mais alegre que alguém possa ouvir diante da situação em que se encontrava Israel nesse momento. Então, diante do momento difícil em que Israel estava lidando, Deus apresenta esses dois versículos que aparentemente não cabe, não tem espaço para ele diante daquilo que Israel merecia. Então, automaticamente, de querer esperar uma punição divina, Deus vem com essas palavras belíssimas, com essas palavras lindas, que podem ser as palavras mais belas contidas no livro de Oséias. Diante da real situação em que se encontrava Israel, ou seja, do afastamento de uma religiosidade pura, do paganismo dos líderes espirituais, do descaso da autoridade do povo. Todas essas coisas juntas produziu o assunto fundamental do livro de Oséias. Então vejam bem, religiosidade impura a partir de então, paganismo dos líderes espirituais, aqueles que deveriam conduzir o povo em retidão em relação ao seu Deus, se tornaram pagãos. O descaso das autoridades do povo é o que vai dar sentido ao tema contido aqui em Oséias. E o tema é o adultério espiritual de Israel. Israel começou a se prostituir com outros deuses, e se tornou uma nação adúltera, devido a esses detalhes que a gente mencionou aqui. Então, por isso que eu falei que esses dois versos que a gente leu, aparentemente não faz sentido devido à situação de Israel. Punição esse povo deveria receber, e Deus lhe convida a uma restauração. E o que mais me impressiona é a forma que Deus lida com essa situação. O que mais me impressiona em Deus é a maneira que Deus lida com as diversas situações ao longo da história bíblica e ao longo da nossa história também. Quando a gente pensa que Deus vai lidar conosco com a severidade, Deus nos enche de perdão. Quando nós pensamos que Deus vai nos dar perdão, e aí nós enchemos de orgulho, Deus é severo conosco. Deus sempre nos surpreende. Então a maneira que Deus lida com a situação do povo, nesse contexto aqui, ele traz um espanto
estarrecido. Ele não somente chama um homem para profetizar a nação, que se distanciou, mas também usa a vida desse próprio homem para expressar a sua relação com a nação. Isso é interessante demais. Não é somente as palavras de Deus que está em questão, mas existe agora um homem que vai representar com a sua vida aquilo que Deus estava vivendo com a nação de Israel. O profeta Oséias sentiu em sua própria vida um pouco da dor que se encontrava no coração de Deus. Não dá para imaginar, e nem muito menos mensurar o tamanho da dor de Deus quando olha Israel naquela situação. Se a gente fala que o amor de Deus é grandioso, é infinito, quanto mais a dor que Deus sente quando calma que vai sair. Quando Deus olha com bons olhos e dá mais uma oportunidade a uma nação que automaticamente, devido ao que fez, mereceria uma destruição. A esposa de Oséias seguiu o mesmo caminho da nação de Israel. Gomer abandona o seu marido e passa a se prostituir com outros homens. Esse é o roteiro principal que se encontrava no livro de Oséias, do começo ao fim. A questão é essa. E o que impressiona, como eu disse, é no lugar de Deus somente ficar com a sua palavra, com o seu discurso, olha como estava a mentalidade da nação, o olhar da nação, que foi necessário que Deus colocasse um homem para expressar com a sua vida o que a nação estava expressando com ele. O profeta vivendo com a sua esposa o que Deus estava vivenciando com Israel. Tanto que quando eles, já desanimado, aqui pensando em Oséias, já desanimado, pensando em jogar a toalha, em lavar as suas mãos, certo de que deveria abandonar sua esposa por aquilo que ela fez, já muito triste e frustrado, Deus lhe traz uma palavra de conforto. Então Deus mantém um homem numa situação, representando a sua vida com a nação de Israel, e Oséias com Gomer, e quando o homem está prestes a jogar a toalha, abandonar tudo, dizer eu não quero mais, estou triste e frustrado, porque tinha razão para isso, Deus lhe traz uma palavra de conforto. Ele sempre nos traz uma palavra de conforto. Sabe qual foi a palavra de conforto que Deus trouxe a Oséias? Vai e ame a sua esposa como eu amo Israel. Isso é impressionante. Uma nação que mereceria destruição, Deus incentiva o profeta a amar a esposa como ele ama Israel. O que Gomer vem fazendo com você, poderia dizer Deus a Oséias. O meu povo, a quem tanto amo, faz pior comigo. A atenção não pode ser dirigida a você e a sua esposa, poderia dizer Deus a Oséias, mas a mim e Israel. É a nossa história que está em questão, não é a sua história. Você é apenas um rascunho daquilo que está acontecendo em um plano mais amplo, mais dolorido que eu estou sentindo diante de Israel agora. Não sei se isso é um privilégio do profeta, não sei se isso foi uma certa severidade de Deus em relação a atribuir ao profeta tamanha responsabilidade. Eu prefiro ficar como sendo uma dignidade que Deus atribuiu ao profeta. Eu quero que você sinta um pouquinho da dor que eu estou sentindo. E a dor que você está sentindo nem se compara com a dor que eu estou sentindo. Mas, Senhor, eu quero abandonar. Não pode abandonar, meu filho. Olha o meu estado, olha a minha situação. Eu estou abandonando? E aí Deus conforta o coração daquele homem usando a sua própria vida. Eu quero que você ame a sua esposa da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma grandeza e profundidade que eu tenho amado Israel. Diante de um quadro como esse, o que tem me chamado a atenção é a atitude do amor de Deus com o povo. E mais, a lógica de Deus em relação ao povo. Esse povo merecia ódio, esse povo merecia desprezo, ser tratado conforme os males que cometeu, mas ainda bem que a lógica de Deus é diferente da nossa. Graças a Deus por isso. Se Deus usasse da mesma lógica que a gente, todos nós estávamos perdidos.
Sabia que o nosso amor, ele é movido por um certo egoísmo, ou uma certa retribuição que eu quero? Porque eu amo porque eu quero ser amado. Ninguém ama livremente como Deus ama. A expressão do amor livre de Deus é quando Ele manda o Filho para morrer por nós e não pede nada em troca, só que a gente crê. Esse é um amor que não mede uma retribuição, porque não depende daquele que vai ser amado, depende daquele que ama. Deus ama o mundo e dá o Filho para provar que ama. E se o mundo não amar? Não importa. O amor permanece sendo o mesmo. Então tenta imaginar se Deus tratasse conosco com a mesma lógica que nós tratamos outros. A nossa justiça é repleta de vingança. Quando a gente fala assim, olha, eu quero que Deus pague, ou então que a justiça seja feita, o que está por trás do sentimento de vingança. Não há pureza quando nós julgamos. Os nossos valores, às vezes, eles são corrompidos. Se nós não ajustarmos com os valores de Deus, o nosso olhar ao outro já está repleto de preconceitos. Então, diante de um quadro como esse, o que chama a atenção é a maneira que Deus lida com a gente. É a lógica de Deus em detrimento da nossa lógica. O povo que merecia desprezo, um povo que merecia ódio, Deus oferece amor. Um povo que merecia destruição, Deus oferece uma outra oportunidade para viver. Um povo que merecia abandono, Deus lhe convida a passear no deserto. Eu gostaria de falar com os irmãos dessa noite, tem como título, mais uma vez vou repetir, porque o segundo meu irmão Pablo tem que repetir, porque vai gravar, espero que esteja bem na foto. O título é O Lugar do Deserto na Espiritualidade Cristã. O deserto como um lugar de restauração que nós tanto desprezamos. O lugar que ninguém quer ir, mas que é necessário que a gente vá. O lugar que com a minha própria vontade eu não vou, Deus tem que me arrastar. E quando eu penso que tudo está perdido, lá Ele me restaura, lá Ele me transforma, lá Ele me dá uma oportunidade de recomeçar de novo. E uma das principais marcas do deserto, nós estamos pensando aqui em deserto, é a ausência de coisas. Se eu fosse definir o que é um deserto, talvez a principal marca do deserto é a ausência de coisas. Você não vê nada, só vê areia. É deserto. O vazio, o nada presente. O fruto dessa ausência nos leva ao silêncio. A ausência de palavra nos leva à reflexão. E a reflexão aguçada nos produz contemplação. Tudo aquilo que nós precisamos, nós não alcançamos, porque nós não olhamos com bons olhos o deserto de Deus para a nossa vida. As idas ao deserto eram prática dos primeiros cristãos, os monges. Já ouviram falar, né? Que hoje tem uma outra conotação, uma outra compreensão. Mas na época dos primitivos da igreja, o monastério foi criado por uma forma de protesto. Como a igreja abraçou o Estado, e o Estado abraçou a igreja, em forma de protestar, eu me ausento da cidade, porque lá eu encontro uma espiritualidade não corrompida, como se corrompeu a igreja com o Estado. Naquela época, eles pensaram assim. Então, as idas ao deserto eram prática dos primeiros cristãos. O que os motivava a irem para lá era a busca de fortalecer as suas vidas espirituais. Eu lembro quando eu me converti, a minha conversão foi muito magnífica. Poucos se convertem assim. Poucos têm coragem de se converter assim. É coisa de cabra macho, sabe? Isso acontece com poucos. É 1 em cada 1 milhão que Deus escolhe para se ajoelhar na Praça da Sé, 12:30. É 1 em cada 1 milhão. Então, quando eu me converti, a vontade era tão grande de conhecer mais a Deus, que eu tinha a prática de ir para monte, sozinho. Ninguém nunca me ensinou. Eu vi um ou outro amigo comentando, aí depois eu vi que Jesus ia para o monte, só que ia para o monte de manhã, tinha medo de ir à noite. Ir para o monte à noite. Então eu ia de manhã e me ausentava, porque eu entendia que quando eu me ausentasse do tumulto que era o meu bairro, melhor eu tinha como oportunidade de ouvir a Deus. E eu confesso aos irmãos que nada eu perdi com as minhas idas. Eu aconselho aí porque é uma experiência particular de cada ser humano.
Mas eu estou falando na questão de se ausentar para melhor poder ouvir. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Então a prática que esses homens tinham era se ausentar da cidade e ir para o deserto, porque eles acreditavam que a sua vida espiritual seriam fortalecidas. Eles acreditavam que no silêncio, na ausência da agitação da cidade, eles poderiam melhor ouvir e ser ouvido por Deus. O deserto nos proporciona reflexão sobre as nossas vidas e como elas estão diante de Deus. Então, ao mesmo tempo que me permite uma reflexão, também me coloca diante de Deus, com um sentimento refletido. E aí eu começo a analisar, a balizar como anda a minha vida, porque o silêncio me permite isso, a ausência de perturbações me permite isso, um melhor olhar para dentro de mim, e esse dentro de mim um olhar para Deus, a ponto de se encontrar qualquer coisa que danifique essa relação com Deus, a gente clama: Deus me transforma. Silêncio, ausência, olha os benefícios, olha o que proporciona o deserto na vida cristã. No vazio do deserto, eles poderiam ser quem eles eram. O que é interessante é que as idas ao deserto, esses primeiros cristãos poderiam ser quem eles eram. Eles tiravam as máscaras, porque naquela época, no deserto, não tem holofote, não tem luz ali para representar papéis, não há um teatro em questão, não tem ninguém observando, só quem está ali é Deus, e com Deus não tem como representar papel, Deus sabe que nós somos. Com Deus a gente tem que confessar os nossos papéis mal representados, e dizer: Senhor, eu tenho essa identidade aqui, se o Senhor perceber que não é bom, me transforma. Então no deserto, máscaras caem, luzes são apagadas, não dá para representar show, dá para refletir quem nós somos, e diante daquilo que nós somos, pedir que Deus tenha misericórdia de nós e nos mude conforme a sua vontade. O deserto dava a eles o silêncio que as suas almas precisavam para se colocar de forma honesta na posição que Deus queria que eles estivessem, de joelhos. Meus irmãos, querendo ou não, todo mundo vai se ajoelhar um dia. Eu, por bom grado, me ajoelhei. Mas quando eu ver a majestade, o pastor tem pregado isso várias vezes aqui, a vinda de Cristo. Quando a gente vê a majestade, todo joelho vai ter que se dobrar. Mesmo aqueles que não querem, porque diante dele os pés tremem. Joelho é a posição mais digna que o homem pode estar diante de Deus. Então o deserto levava esses homens a isso, a cair de joelho, porque era a posição mais digna que o homem poderia ou pudesse se encontrar diante de Deus. Nenhuma outra posição Deus não aceita, porque é arrogância. E se ficar em pé, tem que baixar a cabeça. E se baixar a cabeça, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Publicando aqui. Tanto que Deus recebe, né? Ao contrário daquele que envaidece e que vai dizer que é um monte de coisa e que ainda não é pior do que aquele irmão. Como se aquele fosse o justificado e não o outro, que reconheceu o que é. Infelizmente, meus irmãos, a correria do dia a dia, do mundo, não nos permite essa oportunidade. Deserto não significa somente um local geográfico. Deserto significa também um momento na nossa vida que a gente reserva para Deus. A solitude, tão buscada pelos medievais, o silêncio da alma, isso a gente pode fazer no nosso quarto. Quantas vezes eu fazia no banheiro da empresa, quando eu trabalhava de office boy, e o patrão me chamando: tem que fazer as coisas, eu lá, claro, estava pecando, né? Estava por um lado agradando a Deus e por outro lado agradando os homens, e Deus falou: se você não pode agradar os homens a quem vê, como é que você pode agradar a mim aqui não vê? Aí eu caí a ficha, nunca mais orei quando estava em horário de trabalho. Mas te reservava o momento que eu tinha para esse deserto, criado por mim. Como o deserto Deus não criou, ou não me levou, eu o criei. Mas o objetivo era o mesmo: fortalecer a vida espiritual. Então o deserto, meus irmãos, não é só um local geográfico. Deserto é um momento na vida que a gente reserva para Deus, que pode ser criado por nós, uma ausência de tudo e de todos,
para ficar a sós com Deus. Essa semana o pastor Carlos colocou na porta do gabinete dele, ocupado, não perturbe. Estava tendo um momento com Deus. É que de vez em quando eu vou lá conversar, pegar conselhos, aprender, né? Aí eu vi a faixinha, peraí, então, melhor tá no seu deserto com Deus, então deixa o pastor fortalecer sua vida cada vez mais. Então a gente tem que procurar ter esses momentos, a gente deve criar. Isso parte de corações que reconhecem que precisam cada vez mais do Senhor. E o problema é que temos, quando nós não criamos esses momentos, é porque nós temos muitos afazeres. As demandas da vida pós-moderna tomam todo o nosso tempo. As atividades são muitas, o tempo não para poder resolvê-las todas. Somos tomados por um ativismo que não nos permite nada fazer, nem mesmo nos relacionar com o outro que está aí do nosso lado. É interessante que até mesmo no tempo, quando não sobra, quem sabe prejudicado é Deus, né? Estava comentando com a dona Clemida esses dias de um garotinho, que Deus, o pai dele falou assim: meu filho, 2 moedinhas para você. Uma é para o picolé e a outra é para Deus. E ele está todo feliz, sai correndo, feliz, aí tropeça, uma das moedas cai no bueiro. Aí ele põe a mão na cabeça, e lá vai a moeda de Deus. Primeiro quem perde é Deus, em tudo. A gente ocupa o tempo com todas as coisas, quando vai reservar